Bom dia, meu nome é Wallace, sou professor de Física e vou ministrar uma aula para o segundo ano do ensino médio. Essa aula vai ser sobre mecânica dos fluidos. O que é um fluido? O fluido é uma matéria no estado líquido ou no estado gasoso, tá certo? Então a gente vai estudar sobre a mecânica nesses estados, ok? Então, o primeiro conceito que a gente tem que aprender é o conceito de densidade, que a gente dá a letrinha de D, ok? E o que é densidade? A densidade é a divisão da massa do corpo pelo volume desse corpo. E cada material possui uma densidade diferente. E isso é o mais legal na densidade, é que ela é diferente para cada tipo de material. Então, por exemplo, a água tem uma densidade diferente. Eu até coloquei aqui algumas densidades. A água ela tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O álcool tem densidade de 0,79 gramas por centímetro cúbico. O ferro, né, até no caso da densidade, também pode ser calculado no estado para objetos de estado sólido, tá ok? Então, o ferro, 7,9 gramas por centímetro cúbico e o chumbo, 11,3 gramas por centímetro cúbico, ok? Isso aqui significa dizer, por exemplo, a água, o que significa dizer 1 grama por centímetro cúbico? Se eu conseguir desenhar aqui um cubo que ele tem 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura, logo esse cubo aqui tem 1 centímetro cúbico. E se eu conseguir preencher todo esse cubo aqui de água, a massa dessa água aqui é exatamente de 1 grama. Por quê? Porque para a água, a cada centímetro cúbico pesa 1 grama. Se eu enchesse esse bloquinho aqui de álcool, a massa que eu obteria aqui seria de 0,79 gramas por centímetro cúbico. Por quê? Porque a cada centímetro cúbico, a massa do álcool é de 0,79 gramas. A mesma coisa para o ferro e a mesma coisa para o chumbo, ok? Então, aí você com certeza já ouviu essa piadinha aqui em algum lugar, que seria assim, o que pesa mais, né? Só que como a gente estuda física, a gente sabe que isso não é o peso, se trata de massa, né? O que a gente conhece como peso no dia a dia, na verdade, é a massa. Então, o que tem mais massa? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Aí a resposta correta seria, ora, os dois têm o mesmo peso, porque os dois possuem 1 quilo de peso. Só que existe muito mais algodão do que chumbo. Por quê? Porque as densidades são diferentes. A densidade do chumbo ela é mais alta do que a densidade do algodão. Correto? Próximo. Aí aqui eu coloquei dois exercícios para poder a gente fazer junto. A primeira é assim: a densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Determine a massa do mercúrio contida em 1 litro. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos, tá ok? Agora ficou fácil, por quê? Porque a gente conhece a formulazinha da densidade, né? A gente sabe que a densidade é a massa dividido pelo volume. E a densidade do mercúrio é quanto? 13,6 gramas por centímetro cúbico. Eu coloquei errado, né? 13,6 gramas por centímetro cúbico, correto? A massa é o que a gente quer descobrir, então vou deixar o mzinho aqui sobre. O volume é de 1 litro, que corresponde a 1.000 centímetros cúbicos, correto? Então, vamos usar o m para isso. Eu vou pegar o 1.000 que está dividindo e passar para lá multiplicando. Então, massa é igual a 13,6 vezes 1.000. Multiplicar por 1.000 é muito simples, é só não dar com a vírgula. Então, 13,6 vezes 1.000
É só a gente pegar essa vírgula aqui e andar com ela 1, 2, 3 casas para a direita. Então, vou fazer isso. A vírgula estava aqui, 1, 2, 3 gramas, certo? Então, 1, 2, 3, 13.600 gramas. Agora, para poder escrever isso aqui em notação científica, o que a gente tem que fazer? A vírgula tem que ficar aqui entre o 1 e o 3, né? Sendo que ela está aqui no final. Então, vamos ver quantas casas tem que andar daqui até aqui? 1, 2, 3, 4 casas. Então, a resposta é 1,36 vezes 10. Como nós andamos 4 casas, elevado a 4 gramas. Então, agora, número 2, que pergunta assim, quantos 3 blocos de ferro estão representados abaixo? Então, temos esse bloco aqui, que tem dimensões 3, 5, 3 e 2 centímetros. Esse bloco tem dimensões 10, 20 e 10 centímetros. E esse bloco tem dimensões 50, 30 e 20 centímetros. E a pergunta é, qual deles possui maior densidade? Ora, são 3 blocos que têm dimensões diferentes, ou seja, o volume deles é diferente. A massa também de cada um deles é diferente uma da outra. E o que a gente pode dizer a respeito da densidade? É o seguinte, esse aqui é o que tem o menor volume, correto? Mas logo, é também o que tem a menor massa. Esse aqui é o que tem o maior volume, mas também tem a maior massa. Como esses 3 materiais são feitos de ferro, então as densidades elas têm que ser iguais. Então, quando a gente faz a razão aqui, essa divisão de massa por volume de cada um desses 3 blocos, a densidade de cada um deles tem que ser a mesma. Ok? Próximo aqui, vamos ver o segundo conceito, que é a pressão, tá ok? Então, como é que é a formulinha da pressão? Pressão é igual a força aplicada dividido pela área. Tá ok? Beleza. Então, olha só isso aqui. Primeiramente, a pressão ela é inversamente proporcional à área. E como é que a gente pode constatar isso na fórmula? Ora, a pressão está aqui no numerador e a área está no denominador, enquanto uma está em cima e outra está embaixo. Significa que uma é inversamente proporcional à outra. Ou seja, quanto maior a pressão, menor a área, né? Quanto menor a área, maior a pressão. E vice-versa também. Quanto maior a área, menor a pressão. Vamos ver um exemplo disso? O exemplo está aqui, ó, o tanque de guerra. Como é que é projetado um tanque de guerra? Bem, um tanque de guerra tem que ter um projeto em que ele pode andar em vários tipos de superfície possíveis, né? Desde estrada, desde asfalto, até mesmo areia. Então, não é interessante para um caminhão ficar atolado, por um tanque de guerra ficar atolado da areia, porque ele se tornaria um alvo fácil. Então, o que aconteceria se um tanque de guerra fosse projetado com pneu de um carro normal? Ele teria com o chão apenas 2 pontos de contato. Quatro, né? Os pontos de contato do pneu com a superfície, correto? Então perceba que como aqui a área de contato ela é muito pequena, a pressão ela é muito grande. Então a pressão sobre esses 4 pneus aqui é muito grande. E isso faz com que o tanque de guerra afunde dependendo do tipo de terreno que ele está. Por exemplo, numa areia, o caminhão ele ia afundar. O tanque de guerra ele iria afundar. Então, por isso que ele foi projetado com uma esteira em vez de roda. Para quê? Ora, agora a área de contato do tanque de guerra com a superfície é tudo isso aqui. Então, o que a gente fez? A gente aumentou a área. Se aumentamos a área, fizemos o que com a pressão? Diminuímos a pressão. Então, agora esse tanque de guerra vai ser mais difícil de afundar do que o primeiro, correto? A mesma coisa é um prego. Você já viu a estrutura de um prego? Com certeza sim. Ele é mais ou menos, né, salvo erro do professor de desenho, ele é dessa estrutura aqui, correto? Vou até peraí.
Pronto, agora ficou melhor desenhado, né? Então, você já viu a estrutura de um prego? Ele tem a cabeça dele, onde você vai martelar aqui, para essa parte aqui entrar no objeto que você quer, né? No pedaço de madeira, e tanto faz. Por que você não faz ao contrário? Por que não martela nesse ponto para poder pregar a cabeça do prego lá? Simplesmente porque a área nesse ponto aqui é menor. Se a área é menor aqui, então a pressão ela aumenta, né? Então é muito mais fácil o prego entrar pela área menor, porque a pressão é maior, do que pela cabeça, onde a área é maior, então a pressão é menor, né? Outro exemplo disso, se eu pegar na minha mão e começar a apertar esse lápis, o que vai acontecer aqui? Eu vou sentir dor, vai ser no dedo mindinho, não é isso? E quanto mais eu apertar, mais dor no dedo mindinho eu vou sentir. Enquanto no polegar eu não estou sentindo dor nenhuma. Por quê? Porque a área da ponta do lápis no meu dedo mindinho é menor do que no dedo polegar. Logo, a pressão é maior no dedo mindinho. Então, tende a entrar, né? A furar o meu dedo, é o meu dedo mindinho, né? Tende a furar o meu dedo mindinho, correto? Aqui está sendo realizada a mesma força, porém a pressão é maior no meu dedo mindinho. Legal. Então, a gente pode calcular a pressão dessa forma, só que e para forças dessa forma aqui, forças que elas são inclinadas, né? Aqui temos uma tábua de madeira, algum plano, e agora o que está acontecendo aqui é que essa força ela entra inclinada a essa tábua. Então, né, nesse caso aqui, nós vamos ter que decompor essa força, porque o que interessa para a gente é a força totalmente perpendicular dessa forma aqui, É essa força aqui que interessa pra gente, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer nesse caso? A gente vai ter que decompor essa força. Eu vou escrever ela aqui. Então, minha F está aqui, certo? Vou decompor essa força em duas forças, uma vertical para baixo e a outra horizontal para a esquerda. Então, a soma desses dois vetores aqui, a gente obtém a nossa força. E esse vetor aqui, como é para baixo, vou chamar ele de Fy. Esse aqui, como é horizontal, vou chamar ele de Fx, ok? Então, qual desses vetores aqui é importante para a gente? É o Fy, correto? É esse vetor que faz a força para baixo. O que faz a força para a esquerda não realiza pressão sobre esse bloco aqui, ok? Então, primeiramente, como é que a gente calcula Fy? Ora, só lembrar, o θ está aqui, o ângulo, né? E, passando ele para cá, esse aqui é o ângulo. Certo? Aí tem que lembrar lá daquela regrinha de seno, cosseno e tangente, né? Seno, cosseno e tangente, bem, a gente quer f de y. F de y é o quê? É a força multiplicado. Esse f de y, ele está com ou ele está sem o ângulo? O ângulo está aqui e ele está do outro lado do ângulo, correto? Se ele está do outro lado do ângulo, ele está sem o ângulo. Então, ele está seno do ângulo, né? Então, é isso aqui que é nosso f de y. É f multiplicado pelo seno de θ. Então, trocando esse f de y lá na nossa fórmula de pressão, pressão igual a força sobre a área, só que a força, nesse caso aqui, a gente sabe que vale o quê? É f de y, na verdade, né? O f de y, nesse caso aqui, a gente sabe que vale o quê? Força vezes o seno de θ. Então, P igual a F seno de θ dividido pela área. Então, para forças inclinadas, a gente vai usar essa fórmula aqui para pressão, tá ok? Então, até mais.